Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. No vídeo de hoje vamos conversar com dois grandes especialistas nesta área da Turquia. Estamos com o Dr. Ege e Dr. Ahmed. O Dr. Ahmed é referência em cirurgias andrológicas e estética peniana. O Dr. Ege, além disso, ele é editor-chefe da revista internacional International Journal of Impotence Research, com mais de 275 publicações científicas na área. Primeiro, eu vou pedir para que cada um deles se apresente rapidamente, para que vocês possam conhecê-los melhor. Olá, aqui é o pré-doutor Ejecem Erefoglu. Sou urologista da Turquia e é um grande prazer e honra para nós estar aqui em São Paulo com o doutor Egídio. Olá, sou o Dr. Ahmed Tevfik Albayrak. Sou um andrologista da Turquia. Estou feliz por estar aqui com o Dr. Egídio, com esta linda clínica e com pessoas lindas. Obrigado. No vídeo de hoje, vamos falar sobre assuntos que despertam muita curiosidade e levantam várias dúvidas. Como é feito o tratamento da doença de Peyronie e o implante peniano na Turquia? Quais as diferenças em relação ao Brasil? Quais inovações têm surgido? E o que a ciência, a nível internacional, tem mostrado de mais novo? Fique até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precise dessa informação. Vamos ao vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para vocês como que é estruturado a linha de cuidados para pacientes com a doença de Peyronie na Turquia. A doença de Peyronie é um mistério. Apesar dos nossos esforços nos últimos 200 anos, não sabemos como prevenir essa doença e o tratamento ideal. E sim, mesmo na Turquia, seguimos as diretrizes internacionais, como as diretrizes da Associação Europeia de Urologia ou as diretrizes americanas de urologia. O tratamento é adaptado ao estágio. Na fase aguda, tentamos acalmar o paciente, conversamos com ele. Precisamos convencer o paciente e seu parceiro a doença de Peyronie não é câncer, não é contagiosa e é distúrbio crônico. Se o paciente está sentindo dor, administrar medicamentos anti-inflamatórios não esteroides. Também podemos oferecer tratamento com ondas de choque para essa fase. Existe um equívoco de que as ondas de choque vão quebrar a placa e isso não é verdade. Nós apenas aplicamos para melhorar um pouco a função erétil e diminuir a dor. E se o paciente sofre de disfunção erétil, damos tadalafila ou outros inibidores de PDE5. Na fase crônica, tudo depende das expectativas e da curvatura peniana. Se a curvatura for muito acentuada, precisamos operar. Podemos plicatura ou com enxerto. A pior parte das cirurgias de plicatura é o encurtamento peniano, que pode ser severo. A cirurgia de incisão e enxerto é alternativa. Está associada à disfunção erétil em 30% dos casos. Mas sabemos que o risco real de disfunção erétil após cirurgias de incisão e enxerto pode chegar a 50% ou 60%. Portanto, o tratamento ideal não é claro. E se o paciente estiver sofrendo de disfunção erétil ao mesmo tempo durante a fase estável da doença, então podemos considerar o implante de uma prótese peniana. Existem algumas técnicas minimamente invasivas, como terapias injetáveis ou dispositivos de tração, entre outras. Se a gravidade da curvatura não for tão grande, também podemos considerar essas técnicas minimamente invasivas. Acho que é assim que lidamos com a doença de Peyronie em nossos países. Na verdade, meu professor resumiu tudo, mas eu preciso acrescentar algo. Eu personalizo meus tratamentos com base na vida sexual do meu paciente e na força das ereções dele. Se ele consegue penetrar a parceira, eu prefiro adiar a cirurgia. Porque, sabe, se você consegue penetrar, você pode ter relações sexuais e você tem seu. O poder da sua boa ereção. Então,
Se ele não consegue penetrar ou se sente dor durante a relação sexual, eu faço as cirurgias. Com aplicatura ou algumas técnicas tipo Nesby, talvez enxertia. Mas eu não gosto muito da técnica de enxertia, porque, sabe, se ele tiver ereção depois dessas técnicas, pode ser que ele perca um pouco da ereção. E na Turquia, se um homem perde as ereções, ou seja, a masculinidade, isso vira um grande problema. Então, como eu sempre disse, eu ajusto todas as minhas decisões em geral com base no desempenho sexual do meu paciente. A doença de Peyronie também, por si só, está associada a um certo grau de disfunção erétil, porque a fibrose na túnica, por mais que tenha fluxo sanguíneo dentro do pênis, ela facilita o sangue escapar do pênis. É popularmente conhecida como fuga venosa, onde é difícil às vezes manter uma ereção. Então os diversos trabalhos falam entre 50% a 70% de algum grau de disfunção erétil associado ao Peyronie, a doença de Peyronie. Então se nós sabemos que temos já na própria evolução da doença, que é uma doença crônica, algum grau de disfunção erétil, determinados pacientes que vão se submeter à cirurgia de incisão e enxerto, ele pode piorar essa função erétil, o que vai determinar uma nova cirurgia para o implante da prótese peniana. Sabendo disso, eu procuro sempre conversar muito com o paciente, como você mesmo comentou, entender a dinâmica dele e entender se essa fibrose no pênis mantém o pênis funcional ou não funcional. O que eu quero dizer como funcional e não funcional? Capacidade de penetrar e no movimento não ficar escapando com facilidade. Eu penso que é importante conversar com o paciente e avaliar a sua função erétil e avaliar se ele tem um pênis funcional ou não para tomarmos uma decisão cirúrgica, seja ela qual for. A tendência é indicar a cirurgia quando tem uma disfunção penetrativa, que é uma dificuldade grande de penetrar, ou mesmo que ajuda com a mão, a tendência a ele ficar escapando. Eu penso que é importante essa conversa com o paciente para poder situar o que é a doença de Peyronie, o que é esperado numa evolução crônica dessa fibrose, que ela pode reaparecer em outros pontos, ela pode piorar a função erétil, mesmo que não faça cirurgia. Então, a cirurgia de incisão e enxerto, ela tem que ser muito bem indicada para um paciente que não tem uma boa função erétil ainda, e se ele está funcional, a gente posterga a cirurgia para aguardar a evolução crônica da própria doença de Peyronie. Na doença de Peyronie, quando que vocês acabam indicando uma cirurgia? Quando que vocês acabam indicando a reconstrução das fibroses com a colocação da prótese peniana? A doença de Peyronie é uma doença crônica e progressiva. Sim, de acordo com os estudos que tentam entender a natureza da doença de Peyronie, acreditamos que 10% dos casos vão melhorar, 30% a 40% dos casos vão permanecer estáveis e os 50% restantes vão progredir para graus mais severos de curvatura. Então, a maioria desses pacientes chega às nossas clínicas com 55 ou 60 anos de idade. Portanto, esses homens mais velhos já apresentam algum grau de disfunção erétil, em diferentes níveis. E um estudo que publicamos no International Journal of Impotence de Sartre, Moncada e colegas demonstraram que a doença de Peyronie, pacientes sem disfunção erétil também podem ser tratados com prótese peniana, porque a satisfação geral desses pacientes é bastante alta. Eles se livram de duas condições. Uma delas é a curvatura no pênis. A outra é a disfunção penetrativa, como já mencionamos. Eles estão recuperando a rigidez axial e, ao realizar a prótese peniana, estamos restaurando a vida sexual desse homem. Então, apesar das diretrizes atualmente disponíveis, hoje em dia sou mais liberal ao sugerir a prótese peniana para esses homens que já têm mais de 50 a 60 anos e apresentam curvaturas severas. Portanto, eu coloco todas as opções na mesa e decido qual é a melhor para meus pacientes. Decisão compartilhada, como dizemos nos nossos livros-texto. Isso é verdade.
Eu sempre explico todas as opções aos meus pacientes. Às vezes eu digo, ok, podemos adiar a cirurgia de prótese peniana, IPP. Eu posso corrigir a sua curvatura porque sua função erétil está boa. Mas normalmente, eu digo para eles que vão ter outro episódio na vida. Tenho certeza disso. Então talvez, se você optar pela cirurgia de IPP, é só uma cirurgia e pronto. Então, na maioria das vezes, a decisão fica a cargo dos meus pacientes. Eu gostaria de saber na Turquia como está a questão da indicação e se vocês têm disponível a colagenase, que é o Xiaflex ou Xiapex, é a colagenase para uso como alternativa injetável na deformidade secundária à doença de Peyronie.